Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas. Hoje eu vou começar um pouquinho dessa aula aí com vocês. Eu e o professor de vocês que está aí do lado, nós vamos passar em uma parte um pouquinho aí de matemática. Hoje a aula é para o nono ano, então essa aula hoje nós vamos falar de vistas ortogonais. Aí, nome um pouquinho complicado parece, né? Mas é bem simples e vocês eu acho que vão gostar. Para essa aula, nós estamos trabalhando uma habilidade não muito específica, mas uma habilidade que tem um norte. Então, anotem aí no seu caderno, a habilidade é a 17 do nono ano. A habilidade é reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais, nós vamos comentar o que são essas figuras, e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. No caso aí, vistas ortogonais de figuras espaciais é o objeto de conhecimento. Então, primeira ideia, vamos começar aqui, ó. Vocês estão me vendo? Eu estou numa imagino aí que eu estou numa TV para vocês, né? Então, nessa TV eu estou em duas dimensões. Então, basicamente, eu estou aqui, ó, no plano horizontal e no plano vertical aí da sua TV. Então, essa é a ideia. Só que, em todo o contexto, eu tenho uma coisa que a gente chama de três dimensões. É, isso mesmo. Essas três dimensões nada mais é do que a gente chama dessas figuras espaciais. Beleza, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tenho uma mesinha aqui, ó, bem simples aqui, ó. Uma mesinha e uma água. Bem tranquilo aqui a mesinha e a água. Ela, para vocês aí, está em duas dimensões, mas ela está em três dimensões aqui para mim. Então eu tenho comprimento, largura, altura, eu tenho todo esse objeto. Então esse objeto, ele está em uma relação espacial. Então nós estamos aqui numa relação espacial. E basicamente essa ideia. A aula de hoje nós vamos falar muito sobre essas vistas ortogonais. Então nós vamos caminhar para esse contexto dessas vistas ortogonais e aí eu vou pedir também depois que eu encerrar aqui a ajuda do seu professor para continuar essa atividade aí com vocês. Então dessas vistas ortogonais eu tenho que primeiro diferenciar o que é perspectiva e o que é ortogonal. Na definição, aí olhando, seguindo esse caminho, né? Podemos desenhar então um objeto no plano de duas formas, como na TV aí para vocês. Então existe em perspectiva, em que se utiliza a visão do observador, utilizando um ponto de fuga. Essa primeira imagem aqui para vocês. Essa linda praia aí, essa forma tão maravilhosa, ela tem um ponto de fuga. Esse ponto de fuga nada mais, nada menos que esse ponto aí que eu marquei para vocês em vermelho. Então, ela segue para uma única dimensão, né? Um único foco, um único ponto. Então, todas as linhas aqui, ó, se você observar, vão para todas, né, seguem o mesmo ponto. E até tem a linha do horizonte aqui, a gente pode até brincar depois para vocês. E uma vista ortogonal. Ortogonal basicamente é essa, ó. Então eu não tenho nenhuma linha, basicamente é como se fosse uma foto aí, vamos dizer, né? Se bem que a outra também é uma foto, mas basicamente essa imagem aqui, esse retrato, digamos aqui, do que está escrito aí. Então eu tenho nenhuma relação aí de profundidade, nada. Isso é uma vista ortogonal. É basicamente o objeto refletir como se fosse um espelho aí ou uma sombra. Então ele está no mesmo tamanho. Então o tamanho da letra G é o mesmo tamanho no fundo e assim por diante. É mais ou menos essa ideia que nós temos que olhar relacionado à vista ortogonal. Então vamos voltar aqui para a ideia da água. Vou até pedir para vocês observarem o seguinte, ó. Se eu olhar aí, no caso a água, se vocês olharem no objeto, no plano aí de vocês, todas aqui, ó, a água está no único plano. Então ela aí, basicamente, eu tenho uma vista ortogonal. Ela vai fazer uma vista ortogonal. Eu não tenho ponto de fuga nesse plano aí que está acontecendo para vocês. Então, observando isso, olhando muito isso, eu tenho alguns elementos que é muito característico dessa vista ortogonal, que é o seguinte, ó, o meu primeiro é o observador. Quem está, claro, aí é uma imagem que a gente pensa aí na construção de como se fosse uma fotografia, tal e etc, mas é o observador. Então o observador é a pessoa que vê a imagem para representar o objeto em projeção ortogonal. Então, de novo, vocês estão me vendo aqui e vocês estão no plano. Se eu estivesse vendo aí uma imagem, tenta colocar aí o lápis, se você observar aí um lápis na sua mesa,
você está vendo aí o lápis do tamanho real, digamos assim, né? Então, quem está vendo? Você. Então, você, no caso, é o observador. A lente da câmera, que é o que está acontecendo aqui. No caso aí também podemos enxergar como uma câmera fotográfica. Quem está fazendo a observação, o ponto da onde você está vendo a imagem. Toda vez que você vê uma fotografia, você tem, no caso aí, uma vista, no caso do observador. Você está vendo por onde foi, no caso, feita essa imagem. É mais ou menos essa a ideia, que aí vocês podem até fazer uma atividade que seu professor vai orientar depois ao longo desse contexto. Também observando, eu tenho o objeto. O objeto, nada mais, nada menos, que é a água. Então, aí, no caso, a água seria o objeto que eu tenho referência. Então, por exemplo, se você tem lá uma caneta ou alguma coisa, é o objeto. Está inclusive aí na setinha para vocês. Então, o objeto é o que eu estou observando. É o modelo, é a peça ou o elemento que quer representar. No caso aí é uma representação, eu fiz aqui com a água para brincar com vocês, mas nada mais, nada menos é que qualquer objeto. Pode ser o colega, inclusive, da sua frente aí, como alguma coisa, um modelo que você pode representar. Então, olhando muito por esse aspecto, você tem que... Como você enxerga esse modelo? Como que você, observador, através da lente aí dos seus olhos, como você enxerga isso? É muito importante enxergar alguns casos de como ele basicamente é montado para você. A partir dessa montagem aí, que no caso é uma vista ortogonal, nós vamos enxergar como que ele é projetado. Seria mais ou menos essa a ideia. A projeção dele, né, o caso desse elemento, então essa projeção é um local onde o objeto será projetado ou desenhado. Também pode ser esse caso. Essa representação no plano pode ser 3 coisas: frontal, lateral ou superior. Então, aqui eu tenho o objeto, né, que vocês estão vendo. Tem inclusive as linhas aqui, né, nós chamamos essas linhas de projeção. Então, é quando ele projeta. E aí, o que eu estou fazendo? Nesse caso aqui, é uma vista frontal. Eu tenho o objeto aí de forma frontal. Vamos tentar identificar isso em posição. Ó, eu vou tentar eu com a água, tá? Tentar eu representar com a água. Então, aqui, ó, vou até colocar, eu estou na frente da água. Basicamente, a água é uma vista frontal minha. Claro, ela teria que estar no mesmo nível e etc. Então, é uma vista frontal. Beleza. E uma vista lateral? Então, vista lateral. Eu tenho o objeto aqui na lateral. Claro, a água é a mesma coisa, mas vamos falar que o objeto fosse diferente nessa lateral. Eu teria uma outra relação. E uma vista superior? Superior aí, ó, bem interessante. Então, eu olho de cima. Então, eu estou olhando aqui o objeto de cima. Eu posso até representar esse objeto de algumas formas. Eu posso observar, por exemplo, olhando de cima, ele parece um ponto para mim. Então, olhando de cima nesse contexto aqui, ele é basicamente um ponto. A minha vista frontal, eu tenho a silhueta dele, eu tenho toda a representação dele. Então, como que você enxerga esse objeto? Essa, basicamente, as suas vistas, né? Essa projeção é uma projeção ortogonal. Ela não tem ponto de fuga, ela tem apenas a relação do objeto. Vamos tentar ver isso num exercício? Beleza. Nesse exercício aí, nessa atividade, digamos assim, eu tenho um objeto. Nesse objeto está aí o seguinte. Então, por exemplo, eu tenho essa parte, dizer marrom aqui, né? Essa parte marrom aqui é um paralelepípedo, né? Essa parte marrom aqui mais escura. Eu tenho uma parte em amarelo aqui. E eu tenho esse marrom mais claro aqui em cima. Então, eu tenho a vista frontal. Vista frontal é essa daqui, ó. Essa parte marrom aí. Então, eu posso desenhar assim. O que ela representa no contexto? Ó, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 4, no caso aí dessa malha, desse quadrilátero, né, desse ponto, eu tenho os 4 pontos aqui na minha vista frontal. E se eu tiver uma vista superior? Se eu olhar o objeto de cima, que é essa vista aqui, eu vou ter diferente, eu vou representar ele de uma forma diferente. No caso aqui eu estou representando também por um retângulo, mas olha quantos quadradinhos, né, na malha eu estou representando aqui, ó. É bem diferente, não é isso? E o último aí, ó, uma vista lateral. Se eu olhasse o objeto aí, ele está, no caso, na sua linha do horizonte, e aí se eu olhasse na lateral, ó, ele é menor, inclusive, que a minha vista frontal, ó. Eu tenho apenas 3 aí quadradinhos que representam.
Então, basicamente, essa vista, né, ela vai representar a partir do ponto de foco. Esse ponto aí que você está olhando, que você vai observar, depende muito da posição onde você está. Já viu dizer aquela questão, acho que muitos já ouviram, depende da onde você está observando, aí do ponto de onde você está observando? E depende mesmo. Depende muito do ponto aonde você vai enxergar esse objeto, de como você vai fazer isso. Então, o que, que eu vou aí pedir, o que, que eu vou orientar aí para vocês? Então, vocês vão fazer agora uma atividade, um pouquinho aí com o seu professor, relacionada a isso, que é o seguinte. Então, com esses exemplos que eu dei, né, tanto da garrafa, vocês podem utilizar, pode utilizar o colega aí. Então, agora nós vamos praticar. O que, que eu vou pedir aí? Quem vai orientar agora é o seu professor que está aí me ajudando. Quer dizer, eu que estou tentando ajudar vocês aí, tentando passar para vocês. O que, que eu vou orientar? Tentem fazer aí coisas práticas relacionadas a isso. Seu professor tem inclusive uma atividade bem relacionada para a gente dizer sobre isso. Hoje nós vamos basicamente elencar a relação da vista ortogonal. Perspectiva, nós vamos ver numa próxima aula, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.